Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma quinta-feira que nós podemos nos reunir aqui. Obrigada por cada mulher que já está aqui. Obrigada pelas que irão entrar, Pai. Nós queremos agora elevar o nosso pensamento a Ti, o nosso coração, te pedir Tua proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nos guarda, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar no nosso coração nessa noite. Nós estamos finalizando uma campanha, até aqui o Senhor nos ajudou. Que nós possamos, Senhor Jesus, continuar colocando as nossas preocupações, as nossas necessidades no lugar certo, que é na tua presença. Nos dê força, nos dê fé, nos dê esperança, Pai, porque tudo que nós temos é o Senhor, Pai. Para onde iremos nós, se só tu tens o caminho de vida eterna, o caminho da verdade, o caminho da esperança, Pai? Então, muito obrigada por essa noite, que o Senhor possa estar aqui conosco, mesmo que cada um esteja na sua casa, que o teu Espírito Santo possa estar conosco aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero rapidinho ler com vocês uma passagem que está em Lucas no capítulo 13. Eu vou ler só o verso 6, 7 e 8. Lucas, capítulo 13, versos 6, 7 e 8, que diz assim: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Até o 9, na verdade, né? Que eu li. A minha letra da minha Bíblia tá tão pequenininha que eu acabei falando o 8, mas é o 9. Olha que interessante essa história. É uma história que muitas aqui já devem conhecer, mas algumas Bíblias chamam essa parábola de a parábola da figueira estéril, né? Aqui na minha Bíblia fala arrependimento ou morte. Mas o que eu quero passar para vocês nessa noite? Essa parábola aqui, Jesus está usando ela aqui, porque ela, na verdade, ela representa Israel. Ela representa Israel, porque nessa época o povo de Israel, eles estavam vivendo cheio de aparência. Eles não viviam verdadeiramente o cristianismo, eles viviam a religião, eles viviam de aparência. E eles deixavam de viver, de dar os verdadeiros frutos. Então, eles viviam cheio de aparência, mas sem frutos verdadeiros, né? Então, Deus, ele procura frutos em nossa vida espiritual. E Jesus, ele está usando essa parábola aqui para nos mostrar isso. Da mesma forma, eu queria que a gente hoje trouxesse para a nossa vida. Por quê? Porque a comparação, muitas das vezes, ela nos faz viver dessa forma, nos faz viver de aparência, né? Tentando mostrar uma coisa que nós não somos. Ao invés da gente frutificar naquilo que a gente realmente é, ser autêntica, viver o propósito do Senhor, a gente começa a querer imitar pessoas, a gente começa a querer ser uma forma que Deus não nos criou para ser. A gente começa até a ficar frustrado. Eu conversei com uma pessoa esses dias e essa pessoa é tão jovem, e eu fiquei muito impactada, porque essa pessoa ela é uma pessoa que ela faz diferença no reino, é uma pessoa bonita, é uma pessoa que tem, assim, aos meus olhos, vivido um sonho, sabe? Que muitas mulheres gostariam de viver. E ela compartilhou comigo que ela tem
uma dificuldade muito grande no emocional dela, porque ela se compara. E ela se compara especificamente com pessoas da internet. Ela olha os stories de uma pessoa e ela começa a trazer aquilo para ela, se comparar. E eu achei uma frase que ela falou que ficou marcada para mim foi: eu queria ser igual você. Eu vejo você e eu acho que você é livre. Você é livre para dar sua opinião, você é livre para ser quem você é. E eu me sinto presa, eu não me sinto livre para ser quem eu sou. E aqui eu acho tão interessante que a gente passa batido, a gente passa muitas das vezes sem entender essa parábola por falta de entender essa parte aqui que diz, ó, bem no 6, no início, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Preste atenção, uma figueira plantada no meio dos pés de uva. É por isso que Jesus usa essa parábola porque ela era uma árvore, uma figueira que era suposto dar figos, mas ela foi plantada no meio das uvas e ela só tinha as folhagens muito bonitas, verde, porque como a gente vê aqui, tinha um cuidador, tinha quem cuidava, ela tinha tudo que ela precisava. Ela tinha adubo, igual ele fala aqui. Ele vinha, cavava em volta dela e ele protegia tanto essa árvore que ele não permitiu o dono cortar. Ele intercedia por ela. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos dar mais uma chance para ela, né? Quem sabe ano que vem ela vai frutificar. Mas essa figueira, ela ficava olhando para os frutos das uvas, das videiras, e ela se sentia presa, ou seja, ela se colocava numa prisão, ela se limitava, ela vivia de aparência, uma aparência verde, bonita, de folhagens verdes, mas ela não dava o seu verdadeiro fruto, por ela ficar olhando para a vida das videiras. Ela não queria, na verdade, dar figo. O desejo dessa árvore era de dar uva, como todas as outras davam uva. Olha para você ver que incrível isso. Então, é, ele foi procurar fruto nela e não achou. A figueira, ela parecia saudável por fora, mas não produzia nada. E às vezes a gente vive assim. A gente tá saudável, a gente tá se cuidando, mas na verdade a gente não tem produzido o que a gente realmente precisa produzir. Assim, quem vive se comparando, foca na aparência dos outros, esquece de cuidar ali das próprias raízes. Você já viu alguém que ela tá sempre apontando ali os outros, mas ela esquece de olhar para dentro dela mesma? Você vai tentar conversar com ela, você vai tentar mostrar para ela alguma coisa e ela sempre volta a falar do outro. Você não consegue fazer ela enxergar ela mesma. E quando nós nos comparamos, nós começamos a gastar nossa energia tentando ser o que o outro é, ao invés da gente desenvolver o que Deus nos chamou para ser. Então, a comparação, ela começa a roubar a produtividade da minha alma. Ela começa a roubar o gozo da minha alma. É como essa árvore aqui tentando dar o mesmo fruto que as videiras e esquecendo que a espécie dela também era especial. Tem coisa mais gostosa do que um doce de figo? É delicioso com queijinho, Minas. Então, essa árvore ela tinha um propósito. Na verdade, o dono estava com a expectativa mais nela, naquilo que no fruto que ela tinha para dar, do que nos das videiras. E ela estava ali achando que o que ela tinha não era o suficiente. Então,
É como essa árvore aqui que a gente fica, às vezes, tentando dar o mesmo fruto da outra irmãzinha ou daquelas pessoas que a gente vê na internet postando algo tão vago, tão rápido, e esquecendo que Deus tem dado para nós uma riqueza, Deus tem dado para nós uma oportunidade e Deus tem também um propósito sobre a minha vida e para a sua vida. Deus tem nos dado dom, Deus tem nos dado um lar, Deus tem nos dado tanta coisa. Se você olhar para o lado, você vai ver que você tem muita coisa, você tem muitas coisas que o Senhor tem te dado, e essas coisas são coisas para te capacitar. Tudo são coisas para nos capacitar. Então, a comparação, ela começa a nos afastar do propósito verdadeiro de Deus. Ele fala no verso 7: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. O dono da vinha ali está esperando, né? Não na aparência dela. Ele não estava tão preocupado que ela fosse uma árvore que crescesse retinha, com folhas tão lindas. Não, ele queria ver os frutos. Muita folha. Às vezes a gente está muito ativo, às vezes a gente tem uma aparência até muito piedosa. Você já conheceu alguém que parece ser um doce, tem uma aparência tão piedosa, mas de repente, quando você vai olhar mais de perto, quando você vai olhar o coração, quando você vai olhar a casa, quando você vai olhar as raízes, aquela pessoa, na verdade, ela é até uma pessoa boa, ela é até uma pessoa que faz o bem, mas ela não está conseguindo viver uma vida com propósito naquilo que o Senhor tem para ela. Quando nós olhamos para o outro, a gente começa a perder essa direção, a direção daquilo que Deus espera de nós. Então, eu devo entrar no grupo de louvor só porque eu amo cantar? De forma alguma. A Fernanda gosta de cantar, ela gosta de cantar. Mas a missionária Fernanda pode entrar para o louvor? Ela não pode entrar para o louvor, porque eu não posso fazer aquilo, só aquilo que eu gosto. Eu não posso fazer só aquilo que eu quero. O meu dom não é aquele. Então, gente, não vamos fazer o outro passar raiva, né? E não vamos passar vergonha, então. Brincando aqui um pouquinho, né? Mas o que que eu quero te falar? Deus, ele não chamou eu e você para ser igual. Ele não chamou eu e você para competir. Deus, ele não nos chamou para fazer somente aquilo que a gente gosta, mas para cumprir um chamado único na essência de Cristo em nós. Então, o tempo que eu gasto olhando para o que o outro faz é tempo perdido para aquilo que Deus quer fazer através de mim e de você. Então, o Deus, ele é tão maravilhoso que nós temos o cuidador. Isso aqui, o cuidador, ele ainda crê em mim, ele crê em mim e você. Isso aqui é Jesus, né? No verso 8, o Senhor deixa ainda este ano até que eu cave ao redor dela e ponha estrume. Mesmo quando não há fruto na gente, olha para você ver, Jesus, ele ainda intercede por mim e por você. É isso que está acontecendo aqui no verso 8. Jesus, talvez você está numa fase que você acha que você está travada, que você acha que você deveria estar se posicionando de uma forma, mas você não está conseguindo. Você está sendo impedida, você tem vergonha, você ainda não consegue. Eu tive uma fase muito difícil de aceitar meu cabelo cacheado. Então, tem coisas tão pequenininhas que travam a gente de ser quem a gente realmente é. E eu achava que eu não tinha essa trava, eu achava que eu não tinha esse preconceito comigo mesmo. Eu vivia de cabelo escovado. E eu achava que era normal. Não, é porque eu prefiro assim. Depois eu fui percebendo que não, eu não gostava, eu não me sentia bem, eu precisei aprender a me amar. A chegar ao ponto de tanto escovado quanto cacheado, eu estar me sentindo bem em qualquer lugar.
Então, era uma coisa que, às vezes, por eu não ter tempo de escovar meu cabelo, eu também não queria ir a certos lugares. Então, eu estava começando a viver presa naquilo ali. Ah, eu só posso ir se eu não tiver tempo para escovar o cabelo, eu não vou, né? Se eu não tiver com a minha raiz aqui da progressiva bem feitinha, eu não podia muito ir nos aqueles eventos. Então, Jesus, ele vê a minha limitação e a sua limitação. Mas ele está falando para nós aqui nessa noite, eu acredito em você. Porque eu coloquei em você um potencial, né? Eu coloquei em você coisas que tá aí, que é para minha honra e para minha glória. Então, ele acredita que nós podemos florescer. Mas nós precisamos ser tratados? Sim. Nós precisamos de vez em quando de uma rega, de uma poda, da graça sobre a nossa vida? Sim. Mas nós precisamos continuar buscando isso. Sabe, a gente precisa ser humilde para ouvir uma instrução. A gente precisa ser humilde para ser ensinável, sabe? Saber que a gente não sabe de tudo, a gente pode aprender uma com as outras. E a gente precisa também aprender a ser confrontado, sabe? Nos permitir a ser confrontado de uma maneira ou de outra, seja pelo seu pastor, seja pela sua mãe, pela sua amiga, ou seja você mesmo se analisando. Essas coisas não são para nos matar, essas coisas precisam se tornar para nós algo que nos constrói. O confronto precisa se tornar algo que é para nós como um adubo. Porque ele não quer que eu e você fiquem nos comparando, mas que a gente possa crescer, sabe, nessa medida que ele proporcionou para nós. O mundo, ele tem nos deixado igual essa pessoa me falou, estéril, né? Nos mostrando uma vida que às vezes parece ser impossível para a gente viver. Tem pessoas que ela tem o dom de ficar o dia todo mostrando a vida dela, postando algo, e a gente fica querendo ser da mesma forma, né? Só posta foto bem produzida, bem arrumada, maquiada. Meu Deus, a gente não consegue ser assim. Não, tudo bem, não tem problema. Você sabia que você e eu, nós não precisamos estar o tempo todo botando a nossa cara na internet e falando alguma coisa para que nós possamos ser um diferencial? Ser uma referência. Não é isso que mostra o nosso potencial, é a nossa persistência em viver os princípios do Senhor. Nós somos mulheres cristãs, vivemos pela fé, vivemos princípios. É isso que nos torna essa potência no mundo espiritual, nas mãos do Senhor. Então, o mundo, ele pode até estar nos vendo estéril agora, por a gente talvez não estar vivendo da forma que, porque eu sinto que nós, mulheres cristãs, a gente vive indo contra a maré, né? Na criação dos filhos, em priorizar cuidar da nossa casa. Eu não sei o que que é que você está vivendo agora que você está priorizando, que parece que você está indo contra tudo aquilo que o mundo acredita, aquilo que as pessoas querem, né? As pessoas criticam. Mas deixa eu falar para você, Jesus, ele vê o seu potencial. E se aquilo que você está fazendo, o tempo que você está, a estação que você está, é o propósito de Deus para sua vida, seja ela agora que nem eu crescer barriga, ser mãe de novo, amamentar. Porque eu acho tão interessante que algumas pessoas me parabenizam pela gravidez, mas também fala assim, nossa, mas você estava indo tão bem no seu ministério, estava pregando, estava tão bonito, agora vai ter que começar tudo de novo. Como se me tornar mãe novamente fosse me impedir de viver o propósito de Deus para mim, como se o propósito de Deus para mim fosse palco, fosse microfone, fosse púlpito. O propósito, essa é a parte mais fácil, viver o propósito de Deus vai muito além disso. Vai muito além disso. Então, se você está nessa fase,
é que você tá aqui, mas você ainda não tá casada. Você tá na fase que você tá aqui, mas você ainda não é mãe. Ou você tá aqui, você é uma mãezona, mas você ainda se pega se comparando com mães que parecem ser melhor que você. Com mães que conseguem fazer coisas que você não consegue fazer, talvez. É dar comida de 3 em 3 horas pro filho. Não sei. Eu sei que até nós, né, se falando nessa época que a gente está fazendo essa campanha de filhos, a gente se pega comparando com criações de outros filhos. Ah, você pode ter muito filho, porque os seus filhos é tão bonzinho. Agora, olha os meus. Eu não consigo ter muito filho porque eu não sei onde eu errei. Eu não sei se você já pegou essa comparação. Ah, você consegue fazer seus filhos comer tão saudável? Eu não consigo. E isso vai gerando na gente uma frustração e a gente começa a desvalorizar os nossos esforços. Porque a gente faz da nossa maneira, mas a gente está fazendo, a gente não abandonou, a gente está dando o nosso melhor. Então, não podemos nos comparar. Não se compare, sabe? Não é isso que Deus quer para mim, para você, não é esse o foco. Que a gente possa crescer em maturidade nessa área também. Peça a Deus, sabe? Para arrancar toda a raiz de comparação. Essa mensagem já foi pregada aqui, mas foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração hoje novamente. Para que a gente não se compare, sabe? Deixa o Senhor te ensinar a florescer onde você está, no tempo certo. Sabe, é no tempo, o tempo certo é o tempo do Senhor, o jeito certo é o jeito do Senhor. Não seja jamais uma mulher que se compara ao que a outra está vivendo. Não despreze o que a outra está vivendo também, porque às vezes a gente deixa a gente, eu não posso me comparar e a gente começa a levar por um lado onde a gente também não respeita o que a outra pessoa acredita e a gente começa a tratar com desprezo. Não, que Deus nos dê maturidade para a gente respeitar cada uma no seu limite, naquilo que ela consegue fazer, sabe? E que a gente possa crescer, porque a comparação ela pode se tornar esse veneno bem silencioso que vai matando aos pouquinhos e nos impedindo de crescer. Então, que o amor de Deus hoje possa nos ensinar a ser autêntico, a ser quem Ele nos planejou para ser em todas as áreas. Não só ministerialmente, porque quando a gente fala de comparação, às vezes a gente vai muito por esse lado ministerial, porque nós somos mulheres que estão muito na igreja, né? Mas são comparações, eu passei a perceber esses dias que a gente se compara nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes, é roupa, é o modo de criar os filhos, é a casa, é o carro, é tudo. Então a gente precisa passar dessa fase porque Deus tem mais para nós e cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não adianta eu e você, se eu for essa árvore for essa figueira, não adianta eu querer dar uvas. E se eu for uma videira, não adianta eu querer dar figueiras, né? Dar figos. Então, essa é a mensagem que eu queria muito trazer para o seu coração hoje. Que você possa buscar essa autenticidade, buscar viver o propósito do Senhor em tudo que você está fazendo, na sua fase, respeitar os seus limites, porque o Senhor não tem cobrado de você mais do que isso. Viver a sua fase crendo, confiando, esperando e acreditando que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você sonha, do que você pensa. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essa palavra, Pai, que entra no nosso coração agora. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a olhar para o Senhor, nos ajuda a ser quem o Senhor nos criou para ser.
nos ajuda a nos posicionar de forma, Senhor Jesus, que nenhuma comparação, que nenhum pensamento negativo, que nenhum comentário vindo de fora, Senhor Jesus, que nada venha tirar o nosso foco, porque nós somos mulheres que estamos buscando viver uma vida consagrada ao Senhor, Pai. Pai, abre a nossa visão. Nos dê discernimento, não nos deixe enganada com comparações, não nos deixe viver apenas por opiniões, Paizinho amado, não nos deixe, Senhor Jesus, viver uma cegueira onde nós não conseguimos enxergar que nós estamos sendo manipulados por nós mesmos, por esse espírito de manipulação, por espírito de comparação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nós possamos ver claramente o teu Espírito Santo nos guiando para que nós possamos ser a nossa melhor versão, viver a nossa fase e assim honrar e glorificar o teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus.